Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que vão nos acompanhar nesse culto, nessa palavra, nessa live. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós possamos todos nós meditarmos na palavra do Senhor, estarmos na presença do Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje o nosso tema é um tema maravilhoso. A premissa é Jesus Cristo. A premissa na sua vida é Jesus Cristo. Você larga tudo por Ele, você faz a vontade dEle, você fica na casa dEle, na noiva dEle, fazendo a vontade desse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Se Ele é a premissa da sua vida, você vai estar sempre tendo Ele em primeiro lugar na sua vida, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Eu já cumprimento em nome do Senhor Jesus Cristo o Brasil como boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão aí no Brasil, nossa família linda e abençoada, a todos os pastores e pastoras, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Cumprimento o Japão, aleluia, com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, ohayou gozaimasu. Hoje está muito quente aqui no Japão, aleluia. Chega um mês, finalzinho do mês de julho, aqui no Japão é muito quente. Quando entrar em agosto, então, fica mais quente ainda. Nós estamos com uma sensação aqui de 35 graus já, beirando aí, em nome de Jesus. Então está muito quente, aleluia. Pessoas precisam tomar cuidado, né, para não queimar a pele. Então, irmão, você que vai nos assistir, você que está nos assistindo, que Deus abençoe você aqui no Japão, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, que nós possamos continuar pregando a palavra do Senhor, e que o Senhor Jesus Cristo seja a premissa na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Eu cumprimento também a África, Moçambique, aleluia, Moçambique, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí fazendo essa obra maravilhosa, tremenda. Você pastor, você missionário, você pastora, você missionário, você obreiro, o que você estiver fazendo aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Se você fizer honestamente e Jesus for a premissa da sua vida, então, em nome de Jesus Cristo, Deus o há de recompensar. Seus galardões estão crescendo lá no céu. Que Deus abençoe grandemente esse trabalho de todos vocês aí. Deus possa derramar as bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, o seu ministério, a sua vida, aleluia, e na vida de todos que estão recebendo também, em nome de Jesus. Cumprimento o Lazimi, meu amigo aí em Moçambique, seu trabalho lindo e maravilhoso aí, irmão, estou acompanhando. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, seu futuro casamento, seus pais, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu queria já iniciar fazendo uma oração, antes que nós possamos estar meditando na palavra do Senhor, meditando aqui em Salmos, com a pastora Glória, no Salmos 45, mas antes eu quero fazer uma oração para nós estarmos, todos nós, na presença do nosso Deus, pedindo permissão para Ele, para que nós pregamos a palavra em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com muito temor e tremor, Senhor, que eu prego o Teu Evangelho, a Tua palavra, que é viva e eficaz, que possa tocar em nossos corações. Eu sou o primeiro que quero receber, Senhor, para que venha uma transformação em nossas vidas, e que Jesus Cristo seja a premissa na vida de todos nós, de todas as famílias, seja premissa em todas as nações, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Peço ao Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, venha revelar a palavra ao nosso coração, venha nos ensinar a orar como convém, meditar na palavra como convém, para nós alcançarmos o seu coração, meu Pai, porque nós precisamos da nossa salvação, precisamos do perdão do Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, em nome de Jesus Cristo, porque reconhecemos que somos pequenos, somos pecadores, e necessitamos, Senhor, da Tua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Peço ao Senhor que o Senhor estende as mãos a todos nós, a essas vidas que vão nos assistir, e em todas as nações, em nome de Jesus, e venha nos perdoar. E o nome do Senhor venha ser glorificado, porque nesse momento, Senhor, nós abrimos nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, tudo que é do nosso ser,
para receber a tua doce e poderosa palavra, que venha tocar na vida de cada um dos teus filhos e em nossas vidas, em nome de Jesus. Te peço e agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos dar início então. Aleluia. Pegue a sua Bíblia, seu iPad, seu celular e abra no aplicativo. Vamos meditar com a pastora agora em Salmos 45, em nome de Jesus Cristo. Lembrando que o nosso tema hoje é a premissa é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é a premissa na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos lá do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, então vamos aqui ler em Salmos 45, em nome de Jesus. O ungido de Deus e a sua noiva. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, e a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagem bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória. O que nos chama a atenção aqui, irmão, já é o início, já é o cabeçalho, que é o ungido de Deus e a sua noiva. Ele está falando aqui justamente de Jesus Cristo sendo a premissa da sua vida, sendo a premissa da minha vida, para que nós venhamos escolher nesse mundo, nessa vida que nós levamos aqui na terra, essa vida terrena, e nós venhamos realmente escolher voltarmos para a presença ao Rei. Consagro que compus a minha língua e como a pena e habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Aleluia. Quando Jesus
é a premissa na sua vida, na minha vida. Por quê? Que Jesus deve ser a premissa em nossas vidas, porque Ele que nos comprou com o teu sangue carmesim, Ele que falou com o Pai e tomou posse nas escrituras de nossas vidas, aleluia. Por isso Ele é a nossa premissa. Sem Ele não chegamos ao Pai, sem Ele não recebemos a nossa salvação, sem Ele não podemos pedir nada ao Pai, aleluia. Então Jesus, categoricamente, sem pensar, sem discutir, sem tomar outra direção, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. A Bíblia nos ensina, nos mostra o caminho, e você deve tomar posse e ter Jesus como a premissa na sua vida em tudo. Largue tudo por causa de Jesus. Momentos que você precisa estar na presença, momentos que você precisa honrá-lo, glorificá-lo, louvá-lo, aleluia. O louvor é muito importante, que você louve com seus próprios lábios, com o teu coração, com a tua mente, aleluia. Não perca tempo com as coisas do mundo. Quando chegar o momento de você estar na presença, de você fazer a vontade de Deus, você faça isso. Não perca tempo com as coisas materiais. As coisas materiais não vão te levar para o reino de Deus. As coisas materiais não vão fazer com que você entre no reino de Deus. Agora, o louvor, aleluia, de todo o coração, a palavra de todo o coração, tendo Jesus como a premissa, com certeza você vai entrar no reino de Deus. Não se engane quem foi que mentiu para você, quem foi que falou para você que você pode fazer de qualquer forma a obra de Deus. Quem foi que falou isso para você? E quem colocou na tua mente, na tua cabeça, no teu ser, que você pode estar a qualquer momento fazendo da maneira que você quiser na casa de Deus, ou então com a palavra de Deus, ou então com o louvor de Deus? Se você não o louvar, se você não o adorá-lo, aleluia, com certeza você vai ficar para trás. Porque se você determinar na sua vida que Ele é a premissa na tua vida, você não olha para a direita nem para a esquerda, você vai sempre no alvo, você vai estar sempre tendo Ele como a premissa. Não se engane, aleluia, não se engane. Como um dia após o outro, você deve tomar muito cuidado. Se Jesus é a premissa na sua vida, você tem que manter Ele como premissa. Larga o ser humano, larga tudo por Jesus. No momento que você tem que estar na presença, no momento que você está fazendo a obra do Senhor, no momento que você está prestando serviço ao Senhor, quando é para Jesus, largue tudo. Deixe as coisas que você possa fazer depois. Mas na hora que é o horário do culto, o horário que você tem que estar na presença, o horário que você tem que prestar o louvor ao Senhor, esteja presente. Não olhe para quem não está, porque muitos vão chegar atrasados, aleluia, como as nércias, aleluia. Agora, as prudentes já estavam lá, louvando, adorando, e todas preparadas para receber. É isso que é a premissa com Jesus. Agora, quando você começa a se tornar uma inércia, aleluia, você começa a relaxar essa premissa, porque você acha que já tem essa premissa, mas não é, é constante, é o dia após o dia. Ele quer que você fique na premissa. Nós vamos entender isso, porque a palavra vai nos ensinar isso, vai ensinar o que é ser a premissa da sua vida, e você tem Ele como uma premissa na sua vida. Você que está nos assistindo, você que está na igreja, nós vamos aprender, eu também vou aprender, aleluia, para nós podermos entender o que Jesus quer de nós. Abre lá na palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 15, para ver o que Paulo fala para todos nós e nos ensina e nos mostra, porque Paulo tinha Jesus como uma premissa.
Tanto é que ele falou que viver é Cristo, aleluia, e morrer é lucro. Então, ele já andava com a mente de Cristo. Então a premissa na vida dele era Cristo. Não tinha outro caminho. Ele escolheu, e bem escolhido. Aleluia. E nós temos a oportunidade ainda de viver uma vida no mundo, aleluia, fazendo nossos trabalhos, tudo, mas não esquecer da premissa de Jesus em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, você que vai nos assistir, você que está conosco, aleluia. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim: a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo, Cristo já ressuscitou, aleluia. Ou você tem dúvida ainda que ele ressuscitou, ou você não crê. Ele já ressuscitou, está sentado à direita do Pai, ao terceiro dia, depois que ele passou pela cruz, aleluia. Mas aí vem o penhor da nossa ressurreição. Você quer uma ressurreição para a sua vida? Só tem um jeito: Jesus sendo a premissa na sua vida, mais nada, aleluia. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes, presta atenção, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Eita Deus poderoso, já começa colocando você, aleluia, para você pensar o que você está fazendo, para você pensar que fala que você é crente, mas nos momentos de você largar as coisas do mundo para você estar na presença de Deus, é o que Paulo está falando. O que ele pregou, se você está perseverando, aleluia. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Aleluia. Aqui, até que Jesus, para comprovar e mostrar para você que ele é a premissa, e ele está à disposição de ser a premissa na sua vida, ele morreu, ressuscitou e veio aparecer, e apareceu primeiro para aquele que falou, quando ele perguntou para os seus discípulos, ainda em vida, andando com eles, o que eles dizem que eu sou? Então um falou, só que sou Elias, outro falou que sou profeta, outro fala que sou isso, aquilo. Mas e vocês que estão andando comigo, todo momento, todo instante? E você que diz que eu sou a premissa na sua vida, o que você diz de mim? Pedro tomou a frente e falou assim: o Senhor é o Filho de Deus, do Altíssimo. Pedro, não foi nem sangue nem carne que te revelou, mas foi o Deus, meu Pai do céu. E aí, que revelação você está recebendo para você saber que Jesus Cristo é a premissa na sua vida? O que você está se comportando para que você possa dizer de boca cheia que você é crente e não ter vergonha de Jesus? Por isso que ele fala, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O que alguns já dormem? Morreu, faleceu.
Abraão, Moisés, e assim vai para fora, vai seguindo Jacó, e muitos daqueles que estavam dando os profetas. Versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, aí afinal depois de todos foi visto também por mim, por um nascimento fora de tempo. Jesus aparece para Paulo num flash, só numa luz, porque Paulo perseguia as igrejas, perseguia os crentes, cerrava nas cadeias, aleluia. Mas ao momento que ele apareceu para Paulo, com aquela luz que até chegou a cegar Paulo, aleluia, Paulo passou a pensar, não tinha visão, 3 dias sem comer, sem beber, em jejum, orando e falando, pedindo perdão pelo que estava fazendo, e que a partir de então, se ele voltasse a enxergar, ele ia servir o Senhor. Aleluia. E ele fala assim, Paulo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Deus quando separa, Jesus quando pega você, e quando separa você, aleluia, Ele vai te encher do Espírito Santo, do poder, para que você faça a obra dele, e tenha Jesus como a primícia. É isso que Deus faz conosco. E muitas vezes nós falhamos, porque nós damos importância para o mundo, porque nós somos fracos e pecadores, e começamos a olhar as coisas do mundo e colocamos muitas vezes as coisas em primeiro lugar. Então você tem que decidir hoje ainda, se Jesus é premissa na sua vida, você primeiro o serve, e depois você serve o mundo. Aleluia. Paulo foi resgatado para que ele pudesse entender isso, e para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Por isso que ele trabalhou mais que os outros, porque ele estava em dívida. Os outros já tinham tido Jesus como premissa, andava com Jesus, mas ele veio depois porque ele perseguia aqueles que estavam com a premissa de Jesus. Mas aí ele se convertendo, ele transformando, ele se transforma e corre para estar no mesmo nível daqueles que já tinham a premissa de Jesus, a ponto de falar: eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. A ponto de falar: viver Cristo, aleluia, e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. A ponto de falar dessa forma. Então verdadeiramente estampou sobre ele a premissa de Cristo sobre ele. E nós que vivemos nesse mundo de correria, aleluia, de internet, vivemos nesse mundo de vende o café da manhã para comer o almoço, vende o almoço para comer a janta, não toma café, não almoça, só janta, ou só janta, só toma café e vai ao almoço e não janta. Essa correria medonha, esse sistema que nós temos que pagar tudo, é tudo imposto, é tudo isso, aquilo. É o mundo enchendo cada vez mais de gente, de povo, e esquecendo de Jesus, esquecendo da vida eterna que vamos ter com o Senhor. Aqui Paulo fala tudo a respeito disso. No arrependimento de Paulo, ele diz que agora Cristo é comigo. Agora, como que acontece isso? Como é que muda isto? Porque na verdade Paulo fazia tudo aquilo porque também ele era cobrado. E você, como é cobrado pelo sistema, então muitas vezes você não tem Jesus como premissa, porque ter Jesus como premissa é fácil, é de graça. Agora o sistema te cobra.
Chega atrasado no serviço para você, se ele desconta os horários que você atrasou. Falta no serviço para ver se ele não te manda embora. Não é assim? Não é desse jeito? Imagina se Jesus fizesse a mesma forma. Imagina se Deus fizesse a mesma forma. Se não tivesse a misericórdia e a graça que Jesus deu para nós na cruz, e se não tivesse também a misericórdia de Deus para nossas vidas, para perdão dos nossos pecados. Nós baixamos a cabeça para os grandões, para aqueles que têm as suas empresas, porque trabalhamos lá, desenvolvemos um papel para trabalhar, para mexer com as coisas materiais, aleluia, porque as espirituais pode esperar, né? Então precisamos analisar isso, porque Paulo, quando recebeu e analisou, ele transformou. E como que nós vamos transformar? Veja bem, versículo 11: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos como falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aleluia. Paulo fala dessa forma e se coloca para você pensar e para mim pensar. Será que o homem ressuscita mesmo? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Muitos não acreditam até hoje. Aleluia. Mas se ele ressuscitou, se a Bíblia mostra que em 4 dias que Lázaro estava morto e ele chamou para fora, ele ressuscitou. O filho da viúva de Naim, aleluia. Então, se a Bíblia nos mostra isso, nos confirma e te ensina, então a verdade, para Jesus ser a premissa da sua vida, você tem que crer nele e nos feitos dele. Quem crê em mim não fará só as obras que eu fiz na terra, maiores farão. É assim que ele diz, aleluia. E tudo, irmão, é espiritual. Tudo é espiritual. E o Espírito, ele tem uma facilidade de focar você e focar todos nós, porque Deus conhece todas as estrelas pelo seu nome, uma por uma, porque Ele que criou, e você também foi criado por Deus. Então tem uma luneta espiritual só de olho em você e cada um de nós, porque a salvação é individual. E você sabe, essa digital que você tem no dedo é diferente de todos. Todos nós temos a digital um diferente. Deus se preocupou em separar cada um de nós que conhece pelo nome, e se precisar Ele muda o teu nome, da mesma forma que Ele conhece o nome de cada estrela.
Então ele está com uma luneta, um foco em cima de você que você nem imagina. Isso que você consegue ver o mundo inteiro com esse celular, com essa maquininha, aleluia, por causa dos satélites em cima. Deus tem a criação todinha sob o domínio dele. E você é uma peça que quando você nasce, ele já coloca ali naquele lugar. Por isso que nós falamos, tem um plano e um propósito de Deus na sua vida. Se você o quer conhecer, primeiramente tem que ter o Filho dele como premissa na sua vida. E o Filho dele não exige nada de nós não. Não exige nada de você, nada de mim. Mas se você se aproximar, porque ele já deixou o Consolador para te convencer do juízo da justiça e do pecado, ele te ensina, ele te mostra, e se você entender e obedecer, você vai andar nos caminhos de Jesus, você vai ter ele como premissa. Eu quero a salvação, eu quero estar salvo, eu tenho certeza que eu sou crente e quero estar lá no reino de Deus. Existe um preço, nós vamos aprender aqui na palavra de Deus com Paulo. Existe algo que você tem que fazer, e você não pode pular fora, você não pode desviar. Para você falar que você é crente em Jesus Cristo, você tem algumas regras da palavra de Deus que você tem que andar. Ele é amor, irmão. Sim, os coaches por aí estão falando para que você fique à vontade, fique tranquilo, porque Deus é amor, Ele vai realmente olhar para você, realmente Ele vai, tem lugar para você no céu. Imagina os apóstolos que eles fizeram, foram mártires para poder chegar onde que eles chegaram, pregar o Evangelho em todas as nações, foram pregar em todas as cidades, eles estavam preparados, cheios do Espírito Santo, para falar de Jesus, para não ter vergonha de Jesus. Agora, e você e eu, o que estamos fazendo? Vamos aprender com Paulo aqui. Cristo, as premissas dos que dormem. Aleluia. Um dia você vai dormir, irmão. Um dia você vai fechar os olhos. Ou seja, você já direto, você vai morrer um dia. Aleluia. Ninguém gosta dessa pregação. Ninguém gosta de ouvir isso na igreja. Mas aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente prega a verdade. Aleluia. Um dia você vai morrer. Então já está falando aqui na palavra do Senhor. Cristo, as premissas dos que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí Paulo já está categoricamente afirmando. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a premissa dos que dormem. O que quer dizer sendo Ele a premissa dos que dormem? Vamos lá. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha só o que Cristo está fazendo, olha só o que Jesus está fazendo. Ele já está colocando nós no nosso lugar, Ele está já nos comparando e já nos deixando, aleluia, a chance de você crer nele e ressuscitar como Ele. Você crê nisso? Não, né? Porque você não experimentou ainda, não viu com seus próprios olhos. Não é assim? Mas, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as premissas, depois os que são de Cristo na sua vida.
E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é o quê? É a morte. Eita Deus poderoso! O último inimigo a ser destruído é Jesus que está falando. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, se você crê, você vai ressuscitar junto com Cristo, porque aqueles que dormem, ele já é a premissa. Aqueles que ficaram, já vieram lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, os pastores, os crentes, todos que morreram. Você crê nisso? Ou você crê que quando morrer acabou tudo, como muitos falam? A hora que você morrer acabou tudo. Então eu vou aproveitar até o último aqui nessa terra. Vou fazer tudo que eu tenho direito. Quem mentiu para você? Quem te enganou? Então você tem que separar certinho a carne do espírito. É o fruto da carne e o fruto do espírito. Aleluia. Então, esse último inimigo que ele quer destruir, que é a morte, vamos entender, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Diga glória a Deus, irmão. Isso aqui é sobrenatural, é espiritual, é você ter um contato direto com Deus e acreditar. E aí? Mexe com a gente, mexe com o seu espírito, mexe com a sua perseverança, com a sua esperança, mexe com a tua fé, mexe com o teu ser homem, mexe com o seu ser criatura. Aleluia. Sabe o que está acontecendo com todos nós, como acontecia também antigamente? É crer no homem, crer naquilo que só você vê, crer no material. Você está vivendo às vezes uma perseguição grandiosa, você está vivendo uma doença que não tem cura, você está vivendo algo que você não esperava que você vivesse, e você indaga, você coloca Deus na parede, você fala um monte de coisas, mas você tem que lembrar que existe uma vida eterna. Se você está passando por isso, como muitos nesse momento nós sabemos que estão passando, tem a casa do câncer, tem os doentes que estão nos leitos hospitais nesse momento, tem as guerras, tem aquele que perdeu tudo, tem aquele que vive necessitado, passa fome, necessitado, não tem roupa. Tudo isso, Deus está com a luneta olhando e esperando o dia que Ele vai vencer a morte, que na verdade já venceu, porque Ele ressuscitou. Então todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então existe esse Deus maravilhoso, que Ele está em tudo e em todos, na sua vida, na minha vida, e nós precisamos entender isso, precisamos estar
ligados nas coisas que o Senhor quer fazer para você e quer fazer para mim. Agora vamos lá. Já que você tem uma vida aqui na terra e uma vida prática, né? Que nós temos uma vida prática, a ressurreição em relação à vida prática. Então agora ele vai nos mostrar essa ressurreição que talvez você nem acredita, mas está aguardando. E se você tiver sim, é porque você de alguma forma crê. E se você de alguma forma crê, a ressurreição em relação à vida prática, diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é uma verdade, irmão. Quando você conversa demais com as pessoas do mundo, com as pessoas que têm alvo de conquista, pessoas que estão cheias de dinheiro, têm os seus carrões, têm as suas mansões, aleluia, aquilo foi preparado para ele. Agora, de que forma que ele conquistou tudo isso vai perder, como o rei Herodes, que morreu comido por vermes, de tanta barbaridade que ele fez e de tanto dinheiro que ele gastou, aleluia. Então, tudo que nós fazemos, se Deus permitir que você vai ser um milionário, um rico, que você vai ter todos os bens, na primeira que você pisar em algum daquele que é necessitado, que é pobre, que está passando por isso, ali começam as coisas mudarem, para que você comece a enxergar que não é bem, não é dessa forma que você tem que agir. Então, quando o Senhor fala, e quando Paulo está falando, e porque nós nos expomos a perigos a toda hora, são esses perigos espirituais, aleluia, são esses perigos que nós estamos vivendo. Passa para a Bruna, tem um capítulo, 1 Coríntios 15, né? Amém. Então, aqui, porque ele fala no versículo 31, dia após dia morro, e o protesto, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele acredita mais em Cristo Jesus, nosso Senhor, protesta, porque ele pregava, foi o que mais escreveu as suas cartas paulinas na Bíblia, Deus o honrou, foi mártir, foi decapitado, por falar de Jesus. E você está disposto a morrer por Jesus? Por isso que, se for a premissa na sua vida Jesus, pode ocorrer isso na sua vida.
E ele fala: se como homem, aleluia, lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Quer dizer, Paulo foi perseguido, Paulo desceu pelo cesto, pela muralha, porque queriam apredejá-lo, porque ele falava de Cristo. E ele fala: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. É que muitas pessoas estão fazendo, deixando de entender, deixando de preparar esse corpo para que seja glorificado, para que você ressuscite com ele. Aleluia. É algo assim muito sobrenatural e muito de Deus, porque ele fala no versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pessoa que tem uma boa conversa, pessoa que conversa, pessoa que fala, que está bem, que é isso, que é aquilo, que funciona dessa forma, que acontece desse jeito, que faz daquele jeito, um eloquente na palavra de Deus, ele convence você, porque a salvação individual, você está no foco, mas vem alguém que te oferece algo. Como você está na terra e é terreno, e se te oferece algo, você abraça esse algo e se esquece do teu foco, que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Acontece muito isso, como por exemplo, pessoas que vão atrás daqueles pregadores, porque é famoso, que é isso e aquilo. Vamos todos lá. Não, irmão, você tem que vir atrás de Jesus. Você tem que ir atrás de Jesus. Se você faz parte daquele congresso, daquela igreja, e vão se reunir lá para fazer uma grande, uma reunião com todas as igrejas, amém, glória a Deus. Mas a primícia na sua vida, tendo igreja, ou tendo famosos, ou tem pregadores, ou tem pessoas que falam bonito, ou tem pessoas que são ricas, a premissa na sua vida é Jesus Cristo. O que foi preparado para você, o plano e propósito, é esse que vai se cumprir na sua vida. Não adianta você querer pular, não adianta você querer inventar. Você pode observar que você está batendo de treca em treca, você está fazendo, mas nada vai para frente. Por quê? Porque o plano e propósito não é esse. Se o plano e propósito for para você ficar só fazendo a obra, vai ser só ficando fazendo a obra. Se o plano e propósito for para você viajar, você vai viajar. Porque enquanto você não enxergar a premissa de Cristo na sua vida, você não consegue abrir esse cadeado. Fica preso, acorrentado, e achando que é isso. Aí está sofrendo. Por quê? Não está satisfeito, não está feliz, começa a inventar uma série de coisas, porque ainda não achou essa linha, não achou ainda o que realmente faz para que possa agradar primeiro a Cristo, que é a premissa na sua vida, e alcançar essa, vamos falar, essa felicidade. Às vezes uma pessoa que só cuida de plantas é mais feliz do que você que está ricão, sentado num escritório, com ar condicionado, tudo, mas cheio de problemas para resolver. Não tem vida, não tem mais, porque não se encontra mais com a família, com a esposa, com os filhos, não tem tempo para sair com os filhos, não tem tempo para participar do aniversário, tem que negociar, viaja para baixo para cima, tem que resolver os problemas, tudo, ficar preso às coisas mundanas.
É o que eu falo, você pode até fazer isso. Mas se Jesus é premissa na sua vida, no momento que é para Jesus, eu vou estar lá. Ah, me chamaram agora para mim participar de um almoço, e vai ser um almoço assim, que vão ter empresários de nome, vão ter pessoas ricas, e eu preciso estar lá. Mas se for o dia que você tem que encontrar com Jesus, você vem primeiro para Jesus, que é a premissa na sua vida, que é Ele que vai te dar o sustento, é Ele que vai te mostrar o caminho, e eles vão ter que esperar. Aleluia? Por isso que ele fala: não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade com o justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Aleluia. Quando ele fala assim, conhecimento de Deus, é a respeito da premissa. Quando nós estamos, que nem Paulo falou, eu estou algemado com Cristo. Quando você está algemado com Cristo, quer dizer que você está ligado com Cristo. A algema prende o braço de Cristo e prende o seu braço. Você está algemado com Cristo. Você só anda com Ele. Ele é a premissa na sua vida. Ele é teu baluarte, Ele é teu amor. Ele é tudo para você. É a válvula de escape. É teu amigo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você comenta com Ele, conversa com Ele. Ele te dá a solução, o caminho. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele te mostra o que você tem que fazer, Ele te sustenta, Ele te fortalece. Ele te dá o plano. Ele anda com você todos os dias. Ele te abraça, te beija, Irmão, Ele faz tudo. Mas Ele tem que ser a premissa na sua vida. O teu esposo é a premissa na sua vida. A tua esposa é a premissa na sua vida. Os teus filhos é a premissa na sua vida. Mas é carne, é aqui na terra. Ele é espiritual. Ele é a premissa na sua vida porque é espiritual. Ele é mais importante do que a tua família. Porque é a salvação individual. Ele é mais importante que o seu marido, mais importante que a sua esposa, mais importante que teus filhos, mais importante que você tem tudo na vida, porque foi Ele que deu tudo para você. Até seu marido, a tua esposa, teus filhos, é Ele que te dá. A tua casa, teus bens, é Ele que te dá. O teu salário, é Ele que te dá. Enquanto Ele não for a premissa na sua vida, você vai ter que passar por essas provações. Mas eu não sei se vou ressuscitar no seu ressuscitar. Que nem eu preguei ontem, você vai no velório, a melhor coisa é estar no velório do que uma festa. Porque no velório você reconhece, tem lá uma horizontal lá que já está indo. E você um dia vai chegar lá. Você está no velório, você vê todas as pessoas falando, triste ali, mas Deus o tem, com certeza ele tem um encontro com Deus, com certeza Deus vai estar... que o Espírito Santo venha dar força à família e fazer isso, tudo bem, irmão. Mas quantos que estão ali e não tem Jesus como premissa nas suas vidas? É porque na hora da morte, por isso que ele fala aqui, que a última coisa que vai ser vencido é a morte. Sabe por quê? Porque quando morre, acaba. Depois que morre, acaba, não é isso? Aí a pessoa fala, descansou em Deus, descansou. Então, quando nós estamos no velório, está todo mundo ali consciente, numa visão só. Um dia vai chegar a minha vez. Você viu porque Deus nos limitou? Você viu porque Deus fez isso conosco? Para tu se preparar
Ele já falou: não creio no meu filho, não, unigênito que eu dei por você. Rejeite ele para você ver. Se eu não mando você para o andar de baixo. É muito sério, irmão. Pregar a palavra não é fácil. Ouvir o Espírito Santo falar aqui, transmitir para você e para mim, não é fácil. Mas a realidade é essa. Goste ou não goste, é isso. Queira ou não queira, é isso. É marretada de Jeová, é espada de ferro. Ele não vai vir passar a mão na tua cabecinha, na minha não. Ele vai vir: nossa, você fez tanta obra, você pregou a palavra, você fez isso, fez aquilo. Aleluia. Você curou, você abraçou. Mas eu não te conheço. Sinto muito. Eu gostaria tanto, eu estava torcendo para que você me visse como uma premissa na tua vida. Rodeei você, mandei o Espírito Santo mostrar para você, abrir teus olhos, abrir teu coração. Mas teve momentos que você se escapou, teve momentos que você me deixou, teve momentos que você não foi fiel, teve momentos que você me trocou por coisas mínimas do mundo, teve momentos que você não fez aquilo que você prometeu. Você fala da boca para fora, mas da boca para dentro não sai nada, não resolve nada. Você mostra uma imagem para as pessoas, para que você não se envergonhe, mas você está envergonhando meu nome. Você anda com o nariz empinado, mostrando que é crente, mas na verdade você não faz o que tem que ser feito. Para mim, se você fizer para mim, tá bom, não precisa fazer para os homens. Ninguém precisa saber que você é ou deixa de ser. Eu quero só que você olhe para mim. Se eu for a premissa da tua vida, eu estou feliz demais. Porque eu desci aí para dar a minha vida, aleluia, e para mostrar para você que eu vou voltar a segunda vez para buscar a minha noiva. E eu quero que você esteja dentro da minha noiva na hora certa, porque senão você vai ficar que nem as nércias. Vai acabar o azeite, vai secar, você vai ficar seco. E vai querer, porque aquela pessoa que falou para você com palavras que nele diz assim, que muita conversa corrompe os costumes, e nesse momento que você vai começar a falar assim: meu Deus, está acabando o azeite, eu vou conversar com aquela pessoa, você sabia que aconteceu isso, aquilo, sabe? Você sabe que eu não fui para a igreja esse fim de semana porque tinha uma churrascada com o pessoal da família, eu tive que sair com a família, tá? Fique à vontade. Ele estava te esperando para você adorá-lo. Ele falou assim: a semana inteira você ficou lá com os homens, você ficou lá com o mundo, você fez um monte de coisa, mas chegou o meu dia, você não veio. Eu estava te esperando. Preparei uma mesa para você participar. E você não teve tempo de vir me adorar. E depois você fala lá fora, fala para os amigos em uma conversa que você é crente. Em que você é crente? Isso se chama compromisso, premissa de Jesus. Quando nós amamos, nós cremos. E quando nós cremos, seremos salvos. Sabe por quê? Ele diz assim, porque isso é vergonha nossa, viu? É uma vergonha, serve para todos nós. Você que está nos assistindo, para mim, todos nós somos pecadores e fracos.
Porque nesses momentos nós valorizamos o mundo e não valorizamos a promessa que nós temos com Cristo. Pastor, dura essa pregação. Ou você ouve e vai ser salvo, ou então você não ouve, porque Jesus chegou para os seus discípulos, daquele pessoal que seguia ele, e falou assim: uma multidão dessa atrás de mim, vocês vão ter que tomar do meu sangue e comer da minha carne. Falaram assim: dura esse discurso, hein? E foram todos embora, só ficou os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Ele perguntou: vocês também não querem ir embora, não? Eles falaram assim: para onde nós vamos? Sendo que o Senhor tem a palavra da salvação? Eita Deus! Ele falou: não foi eu que escolhi os 12? Não foi meu pai que deu vocês para mim? Então é isso, irmão. A realidade é essa. Ninguém está brincando de crente aqui, não. Deus não abre uma igreja para que os bodes, os cabritos entrem nela. Porque quem entra vai embora. Não aguenta a palavra. Por isso que todos foram embora. Porque estavam interessados só em ver os milagres de Jesus, mas não estavam interessados em Jesus. Não estavam interessados na salvação. Porque Jesus veio para mostrar o reino, a salvação e o Pai. Não está interessado? Então, marreta neles, espada de ferro neles. E não vem não, porque ninguém vai passar a mão na tua cabecinha não e falar para você que é isso e aquilo. Você pode achar ruim, pode falar que pastor é isso, aquilo, coisa. A palavra tem que ser pregada e acabou. Aceite ou não aceite. Você pode julgar, você pode falar o que você quiser. Você pode achar ruim, você pode falar, pode mudar de igreja. Nós não estamos nem um pouquinho preocupados com isso. Nós queremos é a premissa de Jesus. E a premissa de Jesus é isso aí. Sou um pecador como você. Estou lutando para buscar a minha salvação. Não é por causa do meu título. Não é porque título para mim não tem importância nenhuma. O que me importa é que Jesus, se me chama para fazer isso, eu vou fazer isso. E ele diz assim, irmãos: os ressuscitados, versículo 35, os ressuscitados terão corpo. Agora que nós vamos chegar lá, viu? Os ressuscitados terão corpo. Jesus ressuscitou com o seu corpo. Ele chega, está fechada a porta, os seus discípulos escondidos, com medo dos romanos. A hora que ele ressuscitou, ele simplesmente dominou a matéria e passou pela porta sem abrir. Então os ressuscitados terão corpo. Nós teremos o mesmo corpo de Jesus ressuscitado. Dominaremos a matéria, o tempo e a energia. Aleluia. Por enquanto você está vendo o tempo, que Deus está com foco, uma luneta em cima de você, o Espírito Santo está te movendo, com gemidos inexprimíveis. Você está com a matéria que é teu corpo, que é essa carne, para que não venha pecar, não venha usar, não venha vendê-la, não venha entrar em conversas fiadas, não venha pecar. Aleluia. E você tem a energia dentro de você, que é o Espírito Santo. O teu espírito que foi soprado, a tua alma que está com você, que é de Deus, e ele te dá uma lambuja de graça. Você está no lucro porque tem o Espírito Santo com você, e você não usa, porque é espírito, né? O negócio é viver na carne. O que eu vejo, eu estou vendo esse copo aqui, eu pego esse copo. Quem construiu foi o homem. Agora o que está dentro dele é de Deus, que é a água que mantém o homem, mantém, é a água que mantém a matéria. Se você não beber essa água, o teu corpo desfalece. Ela mantém a matéria. Então eu vou até dar um gole aqui.
O copo é do homem. O vidro, o homem que montou. Mas o que está dentro dele que é de Deus. A terra era sem forma e vazia no princípio. Quem pairava sobre as águas? O Espírito Santo, preparando as águas para todos nós. Aí os ressuscitados terão corpo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Aleluia. Você, pastor, aqui que fica semeando, planta. A semente que você põe na terra, ela não tem que morrer primeiro, para depois dar o fruto, dar a árvore, dar tudo, não é isso? Ou não? Não? Se você planta, ela não tem que morrer primeiro? Ele está dizendo aqui que a semente que a gente planta, primeiro ela vai morrer, a da planta. Então a planta sua é diferente. O que ele está dizendo aqui? O que semeia não nasce, e primeiro não morre. E quando semeais, não semeais o corpo, como há em ser de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Primeira coisa você põe na terra. Se ele não morrer, ele tem que morrer primeiro na terra, para depois ele nascer. Você vai entender agora. Mas Deus, versículo 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove. Esse corpo dá, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeai-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeai-se em desonra, ressuscita em glória. Semeai-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeai-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Até aqui, vamos entender. O primeiro Adão foi feito do barro, ele assoprou sobre suas narinas e ele nasceu. Certo? Foi soprado sobre as suas narinas e ele nasceu. O primeiro Adão. O segundo Adão já veio vivificado. Aqui. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia. Então, o primeiro Adão, Deus pega o barro, faz
monta e assopra sobre ele suas narinas e ele vive. Ele pegou o quê? O barro. Para que ele pudesse viver, foi assoprado sobre suas narinas. Né? Agora, Jesus não. Jesus já estava em espírito desde a fundação. Era o Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a fundação. E ele veio em espírito. Mas, que espírito que eu falo, se ele veio em forma de homem, mas ele também era espírito. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Quer dizer, não é primeiro o espiritual, e sim o natural. O natural é nós, com esse corpo de carne. Mas nós temos espírito dentro. Tem alma. E agora tem o Consolador, que é o Espírito Santo. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aleluia! Deu para entender? É isso que nós falamos que é a premissa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos não só ser terrenos, você que está com essa carne, com esse corpo, com essa estatura de homem e de mulher, você anda, você caminha. Se você não tivesse o Espírito soprado sobre você, você não caminhava. Se não tivesse alma, você não ia caminhar. Isso tudo é de Deus. Isso é uma carne, é um corpo com ossos de carne, é uma caixa, onde dentro tem um tesouro, que é o tesouro de Deus. Então você vive, você anda, você caminha, você pensa. Eu acho super inteligente esse nosso Deus, porque Ele te deu um livre-arbítrio para você escolher. Sabe por quê? Porque Ele fez nós a imagem e semelhança dele. Então, você está aqui na terra caminhando, você tem toda a liberdade, você pode fazer o que você bem entender, mas só que Ele deixou o manual dele para mostrar para você que se você o adorá-lo, se você o amá-lo, se você andar nos caminhos dele, fazer a vontade dele, ter o filho dele como uma premissa na sua vida, você será salvo. Você não estará mais aqui, passando tudo isso que você passa. Você estará lá com ele, somente para adorá-lo. Não haverá mais funeral, roupa, conta para pagar, casa para morar, porque as mansões que ele está preparando, tudo celestial, tudo espiritual. E você estará só adorando. Então, tudo isso que nós lemos na palavra do Senhor, que ela é a palavra viva e eficaz, que é de Deus, aleluia. Então, haverá uma transformação. E essa transformação, se você depois ler essa palavra, você em si, ler essa palavra, todo esse capítulo 15, você vai receber uma revelação, porque Deus vai abrir a porta da revelação, para você entender o que é isso para você. Aqui eu estou só passando para você, pregando para você, mostrando para você e te direcionando. Aí você vai tomar essa premissa e falar: me ensina, Espírito Santo, me revela essa palavra. Como é que essa história de ressuscitar?
Porque Jesus nos mostra que se Ele ressuscitou, tendo o corpo, nós também ressuscitaremos com o nosso corpo. E aí, como é que você vai entender isso? Sendo que desde o começo a Igreja Católica nos ensinou que nós ficaríamos no purgatório para depois nós podermos ser julgados. Vai estar lá na porta lá o São Pedro e com um livro. Espera aí, deixa eu ver se o seu nome está no livro da vida. Não está? Então vai para o purgatório. Com Jesus, e nós que somos crentes pentecostais clássicos, nós entendemos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Que nos parece que é mais próximo do que nós ficarmos inventando. Porque se nós temos que viver o fruto do Espírito e o fruto da carne, nós temos que viver mais que o fruto do Espírito e o Espírito da carne. Por que a Igreja Católica você pode fazer tudo? Pode fumar, pode beber, pode se prostituir. Por quê? Se a Bíblia nos diz que é o fruto da carne e o fruto do Espírito. Os 6 livros que foram tirados da Bíblia, das Bíblias anteriores, que foram escritos por homens, não inspirados pelo Espírito Santo, da Igreja Católica, foram banidas da Bíblia. Porque não foram escritos pelos homens, não foram escritos pelos apóstolos. Os 6 livros. Então, por quê? Quando Jesus chega lá e vê que estava tudo corrompido, porque o pão estava mofo, todos tinham que ir na festa de Jerusalém, levar a sua premissa, levar a sua oferta para perdão dos seus pecados uma vez por ano. Chega lá, leva-se carneiro coxo, aleijado, e eles passavam por trás e colocavam de volta para vender lá na loja lá embaixo. Em Jerusalém tem as lojas que eles fizeram. Se você quiser ler a arqueologia, arqueologia mostra o pastor Rodrigues também. E voltava por trás. Então estavam todos corrompidos. E essa corrupção veio vindo, por isso que eles mataram Jesus. Porque Jesus veio para arrumar tudo isso e eles não aceitaram isso. Aí eles mataram Jesus por causa disso. Porque o ensinamento de Jesus que veio era justamente para sair desse pecado. E até hoje tem isso. Se você tem um corpo que vai ser glorificado e vai subir santificado, por que você vai fumar? Por que você vai beber? Por que você vai ser prostituído? Essa liberdade que a Igreja Católica dá, e algumas igrejas, e a pregação coach de hoje em dia, né, faz com que você tenha uma liberdade, se torne uma libertinagem. Hoje as igrejas estão vazias porque elas não aceitam mais a verdade, a palavra verdadeira, a transformação. Não aceitam. Eles querem viver as coisas que o mundo oferece. Então, o coaching, a pregação coaching mostra isso para você. Que você não precisa ser assim. Você não precisa ser categoricamente algemado com Jesus, tendo como premissa, porque Deus é amor. Você pode fazer que lá no finalzinho você vai ser perdoado, como o ladrão da cruz na última hora falou para Jesus: não me esqueça na hora que o Senhor entrar no teu reino,
Ainda hoje você vai entrar no paraíso comigo, filho. Mas ele se arrependeu naquele momento. Então todo mundo acha que é isso aí, é por aí. Não se engane. Não se engane, as coisas de Deus é para você andar justo na presença de Deus, fazendo a vontade dele. Sabe por quê? O próximo capítulo agora, dos 50 ao 58, vai dizer assim: os vivos serão transformados. Os vivos serão transformados. Então ele diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne, o sangue, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Pegou aí? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Porque a carne e o sangue são pecaminosos. E nem a corrupção herdar a incorrupção. Está corrompido. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Você vai conseguir ouvir a trombeta tocar? É isto. Está aqui. Sabe lá em Apocalipse, está falando a respeito das trombetas que vão tocar? Das taças, dos cavalos. A visão que João teve a visão lá na ilha de Patmos, a respeito do Apocalipse. Muitos falam, muitos deduzem, muitos trouxam, mas leia a palavra de Deus, leia Apocalipse, pede para o Espírito Santo te revelar. Está muito difícil agora os pessoal pregar o Apocalipse, porque é ali que vai mostrar quando Jesus voltar. Então por isso que fica nessa coisinha de passar a mão na cabeça com o interesse das pessoas que estão na igreja. Isso aí vai acabar, porque vai ser um abrir e fechar dos olhos. Se você tiver espírito, você vai ouvir o toque da trombeta. Versículo 53: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Sabe o que é imortalidade? Você sabe o que é imortalidade? Você vai ressuscitar. Você pode morrer, mas você estiver com o corpo incorruptível, você vai ressuscitar. Olha que maravilha! Você não tem interesse de ter Jesus como a sua primícia, andar correto, justo, na presença de Deus, para poder alcançar isso? Porque nós somos limitados. Daqui a pouco, 80, 90 anos, acabou. Começa a desligar tudo. Não tem reposição. Você não pode virar um robô. Não tem como colocar uma pratina no lugar de um osso que quebrou, tudo bem. Mas o sistema dentro de nós foi criado por Deus. Até hoje ninguém conseguiu substituir, qualquer cientista.
Ele pode montar um robô, mas ele não consegue substituir o que está dentro de você, o que foi criado em você, ele não consegue substituir. Dá para fazer um transplante, para ver se você vai conseguir sobreviver ou não, mas é muito difícil. É para você ter uma ideia que as coisas de Deus são tão importantes para você e para mim, que nós ouvimos a palavra de Deus, ela vem confrontando e vem corrigindo muita coisa que nós pensamos e queremos fazer aleatoriamente, do jeito que nós queremos, da maneira que nós queremos. E lemos uma Bíblia de estudo, que aquele estudo que fez o homem, mas você não pega a revelação de Deus. Você leu o estudo que a pessoa falou que o homem deixou lá, para dizer para você que é isso, que é aquilo, mas você não pega a revelação de Deus para você. O mais importante é você pegar a revelação de Deus. É por isso que a premissa é Jesus Cristo. Quando você anda dentro da revelação de Deus, você não tem dúvida. Agora, quando você anda dentro do estudo que o homem fez, aí você vai ficar em dúvida. Tudo que sai de cima do altar, que é o Espírito Santo que está falando para você, você vai ficar em dúvida. Aí você acha que uma Bíblia de estudo vai resolver a sua situação. Não, não vai resolver a sua situação para entrar no céu. Não, o que vai resolver a sua situação no céu é você ter a premissa de Deus e receber a revelação do Espírito Santo na sua vida. Porque a revelação dele é de uma maneira para você, de uma maneira para mim, de uma maneira para cada um. Tanto é que a nossa digital é diferente uma do outro. E o plano de propósito também é diferente um do outro. Não adianta você corrigir um pastor que está pregando em cima do altar, que é o Espírito Santo que fala em cima do altar, com estudo de Bíblia para você. Não, você tem que procurar revelação para você. Bíblia não é estudo. Bíblia, sabe o que é? É revelação. A palavra é revelação. Você vai estudar, vai receber um estudo, você vai ver isso, aquilo, daquilo, isso aqui, mas você que tem que ter um particular com Deus. É você. Não adianta você viver didaticamente com Bíblia, não. Didaticamente é estudo de faculdade, escola, isso é didático. Você pega lá seus livros, você vai estudar aquela matéria. Aqui não. Aqui é espiritual, não é matéria. Então, enquanto você não alcançar isso, de entender isso, você vai ficar dependente dos homens. É isso que Deus não quer. Quer que você seja dependente de Cristo. E não é estudando que você vai alcançar isso. Você vai alcançar isso você tendo um particular com Ele, subindo na torre de vigia. Eita Deus! Abacuque fez uma oração que eu acredito que você não pode fazer, nem eu, nem devemos fazer. Deus, olha essa bagunça, olha o que está acontecendo com o mundo, olha esses presidentes bagunçando tudo. Eu estou fazendo do meu jeito os dias de hoje. Ele falou desse jeito. Se você ler Abacuque lá, são 3 capítulos só. O senhor não vai fazer nada? Encostando Deus na parede. Você não vai dar um jeito nisso? Deus chamou ele. Vem aqui, meu filho. Vou te mostrar uma coisa que você não viu ainda. E Abacuque revoltado. Sobe comigo na torre de vigia, vou ter um particular com você.
Na hora que ele subiu, que ele teve um particular, porque ele estava olhando só o plano. Ele estava olhando só o plano terrestre. Ele não estava erguendo a cabeça para olhar para cima. É que nem você que vive de estudo. Você não está olhando só o plano. Você está vendo só aqui. Você não sobe os olhos. Deus falou assim: você está vendo só o plano. Você tem que subir a torre vigia. Teu particular comigo. Pois ele subiu, quando ele viu a glória de Deus, lá na torre de vigia, foi revelado para ele. Ele falou: me perdoe, Senhor. Eu não sabia disso. E vai acontecer a mesma coisa com você. Você tem que ter um particular com Deus. Isaías, que é Isaías, o messiânico, ele chegou no começo: você é bandido, você está no pecado, pregando na sinagoga, você não presta. Está pensando o quê? Ele se achando. Quando ele foi no culto, lá nesse culto, quem estava lá nesse culto? Eita Deus, Jesus Cristo. Ele sentou, quando ele viu a pregação, ele falou: ai de mim, Senhor. Porque ele viu a glória de Deus. Ai de mim, Senhor, sou pecador. Tenho uma boca impura, lábios impuros. Lê lá para você, lá. Vai ler lá em Isaías. É isso. E quando nós nos aproximamos de Deus, Deus quer fazer algo grande na tua vida, mudar a tua vida, transformar a tua vida, para que você leve para transformar outras vidas. E diz assim a palavra do Senhor: voltando ao versículo 54, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Então todos nós teremos um corpo como o de Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem que ser a premissa para que você receba a vitória, um corpo incorruptível na presença de Deus, para que você suba para o reino de Deus. Versículo 58, terminando já o culto à palavra de Deus, o ensinamento: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Glória a Deus! Você que está nos assistindo, toma posse, abraça e faz a vontade do Senhor. Não faça a obra só de qualquer jeito, da maneira que você quer, da maneira que você deseja. Faça tendo Jesus como a premissa na sua vida, que aí o Senhor estará trabalhando a sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Estaremos orando sim, minha irmã. E é assim a nossa vida aqui na terra, nossa vida terrena. Premissa é Jesus Cristo. Eu quero que você abra, eu separei aqui algo. Eu quero que você abra lá em Salmos. Salmo 110. Eu achei muito importante falar esses salmos aqui, porque você pode ver que tem o Antigo Testamento e Salmos nos traz muita coisa que Davi escreveu, muita coisa que Moisés escreveu, muita coisa que foram escritas por eles, que já os apóstolos, todos aqueles que no Novo Testamento, porque Deus ficou em silêncio 400 anos
4 séculos, ficou em silêncio 4 séculos depois de Malaquias, não falou mais nada, ficou quieto, porque ele, na verdade, ele queria fulminar o resto do mundo, mas como ele fez um acordo lá no dilúvio, tanto é que você vê o arco-íris, ele fez um acordo que não ia acabar mais com a terra com água, então ele ficou em silêncio, e esse silêncio durou até o Novo Testamento, o qual o Filho se dispôs a descer na terra para nos ensinar a mostrar o reino de Deus. E aqui a palavra do Senhor diz assim, em Salmos 110, o reino e o sacerdócio do Messias. Messias quem é? Já estava se falando aqui de Jesus Cristo. Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, como santo ornamentos, como orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por todos a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aleluia! Tudo isso, irmãos, acontecerá com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra, em nome de Jesus, e depois estaremos orando pela irmã Cecília. Glória a Deus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te amamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, meu Deus, porque vamos nos esforçar para que o Senhor Jesus Cristo seja premisso em nossas vidas, assim como essas pessoas estão nos assistindo. Vamos estar sempre ligados no reino do Senhor, ligados na ressurreição de nossas vidas, aleluia, assim como a do Senhor Jesus Cristo, e orar para que o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua noiva, para que nós possamos todos subirmos para a tua igreja, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. É um privilégio para todos nós, Senhor, estar ouvindo a tua palavra aqui no Japão, estar pregando a tua palavra aqui nessa nação, a qual precisa ser alcançada para que venha mudar essa visão e possa ter o Senhor como uma premissa de suas vidas também, aceitando o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas, fazendo a vontade do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, e sabendo que um dia todos nós ressuscitaremos, venceremos a morte e estaremos com Cristo no reino dele. E o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, tocar na vida de todos os teus filhos que estão nos assistindo, essas famílias, abençoando, protegendo, e que essa pregação, ensinamento chegue na casa de todos os teus filhos, de todas as nações, e o nome do Senhor, somente o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, e nós possamos estar sempre na premissa, Jesus Cristo no coração, na mente, aleluia, fazendo a vontade dele, e sabendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Entregue todos eles nas tuas mãos, Senhor, e já te peço em nome de Jesus, que essas vidas sejam alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estaremos orando agora, aleluia, pela irmã Cecília Nascimento, que pede oração na live. Você que queira oração, escreve aí na live, a pastora está aí na posição. Escreve aí na live que você quer oração pela sua família, oração pela sua vida, todos vocês, para que nós possamos orar aqui, e com certeza Deus vai ouvir a oração e vai tocar na sua vida, e a sua vida será transformada pelo poder do Senhor. Vamos todos então orar pela irmã, em nome de Jesus Cristo, pelo seu filho, pela sua família. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Pai querido, Pai do poder, maravilha. O Senhor Jesus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. É o Senhor que abre os olhos do cego, é o Senhor que levanta o paralítico, é o Senhor que cura, é o Senhor que ressuscita o morto, é o Senhor, meu Deus, que com o seu poder, com o seu nome, nós expulsamos o demônio,
É o Senhor, meu Pai, que toca na vida das pessoas e as pessoas são transformadas pelo poder do Senhor. Mas existe, Senhor, meu Deus, uma vida com fé, uma vida, meu Deus, que é uma mulher de Deus, uma mulher de Deus, Senhor, meu Deus, que está na Tua presença, que carrega a premissa do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, é uma mulher que está sempre orando pela sua família e quer ver a salvação da sua família. Meu Deus, abençoe a irmã Cecília, fortalece ela, Pai, cada vez mais. Derrama o bálsamo sobre a vida dela, em nome de Jesus, porque nesse momento, Senhor, ela pede oração, Senhor, pelo teu filho Iago. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor estenda as mãos poderosas sobre a vida do Iago. Meu Pai, ele já esteve na tua presença, na tua igreja, que ele volte para a tua igreja, que ele volte para a presença do Senhor, para a premissa do Senhor. Toca com o poder do Senhor sobre a vida dele, Pai. Se tem alguma coisa que está impedindo, Senhor, está bloqueando o teu filho, nós já repreendemos agora em nome do Senhor Jesus Cristo todo mal, toda maldição, toda perseguição, todo laço do maldito, nós já repreendemos agora e caia por terra pelo poder do Senhor. E o Iago seja cheio do Espírito Santo, pode estar na casa do Senhor, que ele se torne um pregador da palavra do Senhor, que ele venha levantar, meu Deus, os jovens, meu Pai, na presença do Senhor. Aleluia. Meu Deus, usa a vida do teu filho, Senhor. Toca com o poder do Senhor. A tua filha pede, Senhor, e nós oramos todos juntos aqui na mesma fé, a igreja toda, para que possa alcançar essa vida e essa vida venha ser transformada e volta aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus, alcança também o seu pai, alcança também o Altamir, meu Deus, o cabeça de casal, o cabeça da família, Senhor, que sejam transformados pelo poder do Senhor, meu Deus. Enche ele com o teu Espírito, meu Pai, tocando com o teu poder sobre a vida dele, meu Deus. Nós oramos, meu Deus, para que ele largue dessa vida, esse mundo mal, Senhor, que, meu Deus, está carregando ele, essas amizades que ele tem, Senhor, que nós entendemos porque o Espírito Santo está revelando aqui, Senhor. Toca na vida do teu filho, Senhor, para que ele vá com a sua esposa, para que ele vá com a irmã Cecília, para que ele vá com o Iago, para a igreja, para adorar o Senhor, para glorificar o teu nome. Meu Deus, para andar na premissa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos por essas vidas, nós oramos, meu Deus, pela libertação do álcool, da bebida, Senhor. Nós já repreendemos esse mal, repreendemos, meu Pai, aleluia, o Zé Pilita sobre a vida dele. Nós repreendemos já em nome de Jesus Cristo, meu Pai, esse demônio que está levando ele para a bebida, Senhor, meu Pai. Meu Deus, vai tocando com o teu poder sobre a vida dele, vai arrancando todo o mal, toda a maldição, que ele sinta nojo da bebida, Senhor, meu Pai, e volta para a presença do Senhor, meu Deus, para fazer a vontade do Senhor, e estar na igreja com a irmã Cecília, em nome de Jesus Cristo. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor venha tocar sobre esse lar, sobre essa família, sobre a vida dela, enche a casa dela com o teu Espírito, Senhor, com as tuas mãos poderosas, Senhor, meu Deus, abençoando e protegendo essa família pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e já te agradecemos, porque nós cremos, Pai, no milagre para sua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba aí, irmã Cecília, Deus está operando na casa da senhora, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus em poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Pai, encerramos aqui o culto, te agradecendo por essa palavra, te agradecendo pelo ensinamento, te agradecemos, meu Deus, porque tocou em nossas vidas, e estaremos prontos, Senhor, meu Pai, para fazer a tua obra, fazer a tua vontade. Estamos trabalhando, estamos fazendo com fome a tua vontade, na premissa do nosso Senhor Jesus Cristo, acreditando nele, andando em temor e tremor, Senhor, da tua palavra, do Senhor, fazendo a tua vontade, meu Deus. Mas ainda falta muito, Senhor, para chegar na plenitude do amor do Senhor. Mas estamos carregando, Senhor, a fé, aleluia. Estamos carregando o amor, estamos carregando, Senhor, a esperança. Estamos na esperança, Senhor. Estamos, meu Deus, aleluia, perseverando, meu Pai, em oração, meu Pai, por essa nação, por esse povo, pelas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela família, todos aqui do Japão também, em nome de Jesus, Pai. Estamos orando, Senhor, pela África. Estamos orando, meu Deus, por todas as nações, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca as tuas mãos sobre o Brasil, Senhor, que está vivendo agora, meu Pai, todos esses problemas políticos, Senhor. Coloca as tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o melhor aconteça,
que tudo seja conforme a tua vontade e o teu querer. Nos rendemos ao Senhor, entregando nossas famílias nas tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar essas famílias que estão nos assistindo e vão nos assistir. O Senhor alcance, coloca as tuas mãos, protege, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Entregamos ao Senhor e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Papai, o